Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Bem, caros católicos, gostaríamos de, neste último domingo do Advento, o quarto domingo do Advento, o último antes do Natal, nos preparar bem para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E de fato o faremos, porém, pelos caminhos que o próprio Deus designa, que são os melhores caminhos para nós. Aproveitemos então esses últimos dias do Santo Natal para nos dedicarmos à meditação da bondade do nosso Salvador, da sua humildade e do abandono que devemos ter em suas mãos, de toda a nossa vida, de todas as nossas ações. Porém, dada toda a situação em torno do rito romano tradicional, algumas coisas precisam ser esclarecidas também historicamente e teologicamente. Vejamos então alguns pontos, de maneira simples, como pertinente a um sermão. Primeiro, faz-se muitas vezes uma analogia entre a ação do Papa Paulo VI e a ação do Papa São Pio V. Paulo VI teria feito, com relação à liturgia, após o Concílio Vaticano II, a mesma coisa que São Pio V fez com relação à liturgia depois do Concílio de Trento. Factualmente, historicamente, isso não corresponde aos fatos. Historicamente, factualmente, é uma mentira. São Pio V não mudou o missal já existente, mas simplesmente o restaurou em alguns pontos. São Pio V não proibiu os ritos anteriores, se esses ritos tivessem mais de 200 anos de uso na Igreja. São Pio V não reformulou todo o lecionário ou o calendário, nem introduziu tampouco outras orações eucarísticas. Não mudou o ofertório da missa. Com Paulo VI e a reforma litúrgica de 1969 e 1970, vemos vários elementos novos no rito da missa e mesmo dos outros sacramentos. Vemos várias orações eucarísticas sendo implementadas. Vemos a proibição prática do rito anterior, a extinção do ofertório do rito romano, a reformulação do lecionário, até mesmo com um ciclo de 3 anos, entre tantas outras coisas. Mudanças, claro, que não tornam a missa nova inválida. A consagração efetivamente ocorre nela, deixemos isso claro. Todavia, não há analogia possível entre o que fez São Pio V e o que fez o Papa Paulo VI. Hoje, quer-se dar a entender também que qualquer crítica à liturgia da missa dos papas Paulo VI e João Paulo II é uma afronta, no fundo, à autoridade da Igreja. Não poderia ser criticada em nada, porque a liturgia atual da Igreja, desejada pelo Papa e pelo Concílio Vaticano II. Ora, para chegarmos a essa liturgia reformada, é porque criticaram duramente a liturgia romana tradicional em seu tempo. E quando a criticaram, não era a liturgia romana tradicional, a liturgia da Igreja,
Não era ela a liturgia da igreja desde os apóstolos, se desenvolvendo organicamente por séculos e séculos? Não era a liturgia desejada pelos papas e pelos concílios, e por assim dizer, canonizada pelo Concílio de Trento? Porque a liturgia tridentina pôde ser criticada até se chegar a uma reforma drástica, e essa mesma reforma, fruto de trabalhos em escritórios, como dizia o cardeal Ratzinger, não pode ser criticada em absolutamente nada. Há aqui uma incoerência muito grande, é irracional. Tanto é assim que o próprio cardeal Ratzinger o fez, o cardeal Stickler, os cardeais Ottaviani e Batti, o próprio cardeal Lustiger, antigo arcebispo de Paris, que não era em nada um defensor da missa tridentina, dizia: cedemos ao fascínio racional. Na reforma litúrgica, cedemos ao ímpeto da modernidade, eliminando demasiados ritos, acreditando que eram pagãos, que não significavam nada, que devíamos dar lugar a uma nova linguagem ainda a inventar, especialmente para os jovens. Mas essa nova linguagem pode ser muito decepcionante quando ela não tem nenhuma dimensão histórica e escatológica. Tem havido muita tendência de pensar que reformar significa arrancar raízes e reinventar tudo do zero. Assim dizia o cardeal Lustiger a propósito da reforma litúrgica. O fato de o rito novo ser criticável em algo não depende da vontade de alguém, depende do próprio rito, e isso não muda. O que de fato não é propriamente criticável é o rito romano tradicional que se desenvolveu por séculos, rito que ergueu a cristandade, rito que formou inúmeros santos a partir das suas orações, das suas cerimônias. Sejamos ainda claros, caros católicos, não é possível proibir de maneira geral a missa no rito romano tradicional, nem os outros sacramentos nesse mesmo rito. O cardeal Ratzinger citava o cardeal Newman, que disse o seguinte: a Igreja, em toda a sua história, nunca aboliu ou proibiu as formas litúrgicas ortodoxas, quer dizer, que professam a verdadeira fé. A Igreja, em toda a sua história, nunca aboliu ou proibiu as formas litúrgicas ortodoxas, o que seria completamente estranho ao espírito da Igreja. Uma liturgia ortodoxa, isto é, aquela que expressa a verdadeira fé, nunca é uma compilação pragmática de várias cerimônias das quais se poderia dispor de maneira positiva e arbitrária, hoje assim e amanhã de outra forma. Assim dizia o cardeal Newman. Proibir uma liturgia que se desenvolveu e se desenvolve organicamente ao longo dos séculos foge ao poder de qualquer autoridade, foge mesmo ao poder do Papa ou de um concílio, que não tem mais poder do que o Papa só, inclusive, foge de qualquer outra autoridade. É impossível abolir um rito assim, porque seria, no fundo, ir contra a natureza da própria Igreja. Outro ponto, caros católicos, de que se fala muito, é que a missa tridentina prejudica a comunhão eclesial. Ora, a missa tridentina edificou a comunhão eclesial durante mais de 1000 anos. Como ela poderia agora destruir essa comunhão? A não ser que tenham mudado a concepção de comunhão eclesial em suas cabeças. Se mudaram a concepção de comunhão eclesial, aí está o problema. Nessa mudança de visão de comunhão eclesial, entendida muito mais como estar juntos do que a comunhão realmente na fé, na hierarquia, nos sacramentos. Dizer que a missa tridentina atrapalha a comunhão eclesial é dizer que se mudou a concepção de comunhão eclesial para colocá-la simplesmente na concelebração no mesmo rito e no rito reformado. Ora, ao longo da história da Igreja, a concelebração nunca foi uma prática tão difundida e jamais foi o parâmetro para definir comunhão eclesial. Disse ainda, caros católicos, que a missa tridentina não corresponde à eclesiologia renovada pelo Vaticano II. Temos um problema. A missa tridentina corresponde
a eclesiologia quer dizer a noção de igreja de quase 2000 anos de igreja. E ela não corresponde à eclesiologia dos últimos 60 anos. Há um problema com a missa ou haveria um problema com essa eclesiologia renovada? Isso seria dizer que a eclesiologia renovada não corresponde à eclesiologia de sempre, e aí sim temos um problema. A visão de igreja não pode ser assim mudada. A igreja permanece e permanecerá a mesma desde a sua fundação, com a mesma natureza, com a mesma hierarquia, com a mesma finalidade. A missa tridentina corresponde sim à natureza da igreja, e isso para sempre. Todas essas questões, caros católicos, que mencionamos aqui de maneira muito breve, rápida, que mereceriam mais desenvolvimentos e nuances, todas essas questões não dependem da vontade de uns ou de outros. Não podemos viver do voluntarismo ou da arbitrariedade, do simples eu quero isso, eu quero aquilo. Uma hora a missa tridentina é um tesouro a ser difundido por toda a igreja e jamais foi abolida, nas palavras de Bento XVI. Em outro momento, é uma missa com concepção deficiente de eclesiologia, deficiente de comunhão eclesial e que deve aos poucos ser abolida, pois a única lei de oração na igreja seria a liturgia reformada pelo Papa Paulo VI. Isso não existe, é preciso considerar a realidade das coisas. E a realidade dentro da doutrina católica, dentro da natureza da igreja que não muda, é o que mencionamos acima. Não se pode adaptar a liturgia e a doutrina da igreja ao homem do momento, às filosofias do momento, às visões de mundo do momento. É preciso que o homem se adeque a Deus, que é eterno e imutável. É preciso que o homem se adapte à palavra de Deus. A liturgia tridentina leva em conta perfeitamente a natureza humana para elevá-la, natureza humana que também não muda. Não podemos viver, caros católicos, sob o império da irracionalidade. O Papa é o Papa e devemos a ele todo amor como a um pai, mas também o poder do Papa tem limites pela sua própria natureza dentro da igreja, e isso é doutrina da igreja. Para os católicos, nesses dias agitados e de confusão, lembremos de não cair no medo, nem mudar em nada o que professamos até aqui, em nosso apostolado, em nosso instituto, recordando o princípio da tradição católica ensinado por Santo Inácio de Loyola: em tempo de tribulação não se devem mudar os propósitos. Também este outro princípio, na desolação, aproveita muito alongar-se mais na oração e na penitência contra a própria tribulação, e aproveita muito também praticar a virtude diametralmente oposta. Longe de nós qualquer tipo de revolta, longe de nós também qualquer concessão a um orgulho. Então isso significa sermos fiéis a nossos estatutos do Instituto Bom Pastor, que dizem que o rito romano tradicional é nosso rito próprio e exclusivo. Significa também que devemos rezar, fazer alguma penitência na intenção da missa tridentina. Para nós, padres, significa também perseverar em nosso sacerdócio, tal como recebemos da igreja, para a missa e para o rito tridentino. A decisão de permanecermos firmes naquilo que é romana tradicional, a manutenção da mesma doutrina de sempre, a manutenção da tradição católica, não é apenas um bem para o nosso instituto e para nossos apostolados, mas acima de tudo é um bem para a igreja. Porque quando os caminhos se tornam incertos e às vezes claramente perigosos, se requer mais do que nunca uma referência segura num caminho. Uma referência que seja como a rocha sólida sobre a qual está construída a obra evangelizadora. E essa referência é a sagrada tradição católica. Eu estou aqui nessa parte até o final praticamente
citando as palavras de nosso superior geral, o padre Luiz Gabriel Barreiro. Em particular, a manutenção da missa romana tradicional apresenta-se hoje como um imperativo, se for possível usar este termo, para que a Igreja não corra o risco de perder totalmente, se isso fosse possível, o seu vínculo com o que realmente faz que ela seja o que ela é. Ou seja, aquela que transmite fielmente o depósito que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Não devemos, então, mudar os nossos estatutos, e isso por amor à Igreja, por fidelidade a este tesouro da tradição católica, a este tesouro da liturgia católica e por fidelidade à própria Santa Sé e ao Santo Padre. Não podemos aceitar que sejamos acusados de que nossa fidelidade à missa de sempre é uma infidelidade à Igreja ou à Santa Sé. Seria absurdo. Vocês, caros fiéis, também os sacerdotes diocesanos e de outras comunidades que celebram a missa no rito antigo, ou que estão próximos da liturgia romana tradicional, também esperam de nós a fidelidade ao compromisso que fizemos com a Igreja, com a nossa missão para ajudar a manter a tradição católica. Com todas as nossas misérias, todas as nossas fraquezas, sem nenhuma pretensão de fazermos mais do que podemos fazer com a ajuda de Deus. Esperam de nós a coragem, a luz da doutrina, a clareza dos ensinamentos constantes da Igreja. Isso é esperado de qualquer padre. Também exigem de nós o compromisso com a verdade e o testemunho da convicção de um sacerdócio, de uma vida sacerdotal coerente com o que vivemos e defendemos ao longo de nossa vida. É claro que não podemos reivindicar o posto de salvadores da Igreja, mas somos chamados a contribuir no que nos diz respeito para o bem das almas, e não devemos abandoná-las, não devemos deixar de servir pastoralmente a elas, e não devemos abandonar a missão que nosso Senhor quis nos dar no exercício de nosso sacerdócio, e isso pela Igreja. De fato, a finalidade geral do Instituto nos nossos estatutos é a perpetuação do sacerdócio de Jesus Cristo recebido da tradição da Igreja. O nosso Instituto, apesar da situação atual, não pode deixar de afirmar a sua profunda romanidade e deve fazê-lo sem cair em atitudes de servilismo, que seria obedecer a algo injusto, indevido, e cair em atitudes de caráter revolucionário, de revoltas ou algo assim. Sejamos então fiéis à tradição católica, continuemos nosso trabalho de apostolado sem nos amedrontar com as dificuldades. Aprofundemo-nos cada vez mais na aquisição deste exercício do sacerdócio na tradição doutrinal e litúrgica da Santa Igreja, como nos diz os nossos estatutos. Devemos então mergulhar fundo na teologia católica tradicional, na ação apostólica católica fundada na tradição da Igreja, com a qual tantos santos converteram almas e edificaram a cristandade. Devemos mergulhar fundo na espiritualidade católica de sempre, que transmitiu com fidelidade a doutrina do coração do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos mergulhar fundo na riqueza da liturgia transmitida há tantos séculos. Isso não significa, em hipótese alguma, cair em uma nostalgia do antigo, mas, pelo contrário, é beber da fonte primeira, que é o que nosso Senhor Jesus Cristo quis dar à sua Igreja desde o início, ao longo de toda a sua vida, respondendo aos desafios de cada época a partir da firmeza da rocha sólida da tradição católica. E aquilo que nosso Senhor deu no início, Ele garante que seja transmitido até o fim dos tempos.
É tempo agora, caros católicos, mais do que nunca, de trabalharmos unidos pelo bem comum da Igreja e de nosso Instituto. Devemos permanecer em nossas convicções sobre a tradição católica. Devemos guardar a fidelidade aos nossos estatutos e, mais do que isso, à Igreja. A missa tridentina, sem medo, com coragem, guardando a paz interior que vem da tranquilidade na ordem dada em grande parte pelo próprio rito da missa tradicional. Essas medidas últimas que vêm sendo tomadas podem facilmente nos tirar a paz, nos encher de receios, nos acovardar, nos dividir, nos fazer abandonar o combate, ou por outro lado, pode nos levar a fazer um combate irracional, indevido, violento, desrespeitoso, sem caridade. Não devemos ceder a nada disso, devemos permanecer fiéis a nossos compromissos com a Igreja e aos nossos compromissos, nós padres, com o Instituto Bom Pastor. Somos poucos e fracos, mas podemos fazer alguma coisa com a ajuda de Deus se permanecermos firmes nas boas convicções, lutando com a força da fé e da razão. Nós passaremos, os padres passarão, os bispos passarão, os papas passarão, mas a santa tradição católica não passará, ela permanecerá, pois ela é de Deus, ela é de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo, caros católicos, de refletir, de pedir ajuda a Deus, sem nos deixar levar pela paixão. É tempo de rezar, de fazer penitência e de agir de modo ordenado, cada um em seu posto, com toda a fidelidade à Igreja e com a verdadeira fidelidade ao Santo Padre, o Papa, permanecendo fiéis aos nossos compromissos com relação à tradição católica, que é o compromisso de todo católico apostólico romano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.